Certo? Tudo certo. Então vamos lá, vamos começar a gravar. O áudio tá certo aí? Tudo certo. O cartão de memória? Tudo certo. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Você sabe que esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, que trabalha com música eletrônica ou que tem curiosidade sobre música eletrônica. Aqui participam grandes DJs e que de fato têm o meu respeito. E hoje não seria diferente. Hoje é um convidado mais que especial, porque esse cara é conhecido não por ser o melhor produtor ou o melhor DJ, mas por qualidade de repertório. Eu nunca ouvi, nesses últimos 27 anos de música, alguém falar um A do que esse cara toca. Ou seja, a curadoria musical dele é impressionante. Júnior C, muito obrigado. Obrigado pela introdução. Porra, imagina. A satisfação tá aqui. Uma satisfação é nossa, meu. E da audiência, porque poder bater um papo contigo é sensacional, cara. Muito obrigado por vir aqui. E eu quero saber algumas coisas suas. Podemos começar? Lógico, que você quiser. De onde vem essa preocupação com a qualidade musical? O que você ouvia quando você era criança? O que teus pais ouviam, por exemplo? Na verdade, eu comecei na música eletrônica muito jovem, né? Então a informação que chegava para mim no começo ainda era um pouco comercial, né? Do que vinha muito nos CDs de rádios da época, que era da 97, Comando 97, essas coisas assim, era o que chegava para mim quando eu tinha 12, 13 anos. Mas dentro de casa, meu pai sempre gostou de rock progressivo. Ele tinha um sistema de som legal pra caramba, assim. Rock and roll, então. Mais pro lado de Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes, essa pegada. Então, Meu pai também, sabia? E aí quando eu comecei a querer entrar mais de cabeça mesmo nesse lance de me tornar um DJ profissional, de carreira e tudo, é muito interessante, assim, que eu olhando em um retrospecto, parece que algumas coisas estão predestinadas a acontecer. Com certeza. Na nossa vida, né? E eu tenho certeza que a minha carreira como DJ foi uma delas. Porque foram muitas sincronicidades que foram me levando, né? Primeiro eu começava a fazer as festas dos aniversários da galera da minha classe. Já com 12, 13? Com 13. Com 13. Que se eu cobrava R$50, dava iluminação, montava o som, fazia tudo. E tinha esse prazer. E a minha balada era o Clube K, né? Que eu ia lá de domingo, que era a matinê. Ouvi o Ronaldo. O Ronaldo, ele... Ronaldo. Eu não lembro se tinha algum outro, mas ele era sempre... Tinha um segundinho, era o Torrada. Mas era o Ronaldinho o principal. Nessa época tinha os segundinhos, né? O clube tinha o residente e o segundinho. Entendi. Eu lembro muito do Ronaldinho tocando e tudo mais, então aquele era o meu universo. Depois, eu fui parar com uns 15 anos, um menino que era da minha escola, que já estava no terceiro colegial, mas já tinha 18 anos, ele era promotor de uma balada, ele sabia que eu queria ser DJ também. Aqui em São Paulo. Que era da Club, lembra Club? Claro. E aí, numa quinta-feira... Que o residente era o Diego e o... Riva. O Riva. Lembro. Só uma coisinha, Ju, antes disso. Você falou do Pink Floyd. Eu não sei se você sabe disso, mas você já parou pra pensar que aquele álbum, o Dark Side of the Moon, é um dos primeiros discos mixados? Porque se você ouvir aquele álbum, ele não para as músicas. Já pensou? Eu não reparei. Cara, depois você ouve esse disco com seu pai. Fala assim, pai, põe o Pink Floyd aí, o Dark Side of the Moon. O disco não para, bro. O disco não para. É diretaço. Nossa, é um disco e eu mixado. tenho o disco, velho. Sabe, eu me liguei nisso faz ano passado. E eu ouço desde essa época aí também. Que legal. E o disco não para, é um disco mixado. Mas, Ju, eu queria saber mais essa curadoria, cara. Então, vamos lá. Aí nos 12, 13 você foi pela... Ok, você recebeu os CDs e tal. Tudo bem. Aí ali não existia muita curadoria, né? Existia uma vontade, né? Mas aí chegou uma hora que, nesse dia, pra mim, foi um divisor de águas, que foi quando esse meu amigo me levou lá, era menor de idade, entrei com RG falso, tudo. Fez um RG falso? Fiz, tinha que fazer. Naquela época a gente fazia a gente mesmo que fazia, né? Nessa época podia, né? A gente ia lá, recortava, colava em cima de um jeito que ninguém ia perceber. Cara, era uma... E ainda, corria o risco de ficar pra fora, fiquei várias vezes pra fora. Mas quando eu cheguei esse dia, era o Renato Correm tocando. Olha que legal. E eu nunca tinha escutado. E o Renato já era num segmento dele, né? Exatamente. E quando eu ouvi ele tocando, eu falei, nossa,
é esse aqui que eu quero ser. Que interessante, cara. E aí era o techno, né? A época da Pontapé. Porra. O maior disco da Intec. Exatamente. Do Carl Cox. O disco mais vendido do selo do Carl Cox. Pra quem não sabe, procurem depois Renato Cohen, Pontapé. Foi uma das maiores músicas brasileiras lançadas pela mão do Carl Cox. Que interessante. Então o Renato Cohen foi o primeiro DJ que você falou assim, pô, aqui tem um conceito que... Não, aqui eu nunca... Uma coisa era eu gostar de ir na matinê e querer fazer festa dos meus amigos. Outra coisa era um negócio que eu nunca tinha escutado na minha vida. Como um menino de 15 anos, naquela época... Você lembra o nome do lugar? Era clube. Ah, na clube, Dentro da clube. Devia ser de quinta, né? Quinta-feira. Porra, que época boa. E aí eu conheci a Isa Geabra, lembra da Isa? Lembro! Ela era gerente lá. Lembro, queridaça. Queridaça, ela que me deu a minha primeira oportunidade pra tocar. Você jura que foi a Isa Geabra? Foi. Caramba. Foi ela que falou, ela que me chamou. Não minha imaginei primeira gig em isso clube nunca. foi ela que conseguiu pra mim. Eu imaginei que quem tinha te colocado perto dos clubes nessa época, isso aí era o quê? 2000, né? 2001 ali. Por aí. Eu achei que fosse o pessoal da escola lá do Rodrigo Campos. Não! Que falava muito bem de você, o Fábio? Sim, o Fábio. Falava muito bem de você. Foi por causa da Isa que eu cheguei no Fábio. Ah, entendi. Então a Isa veio antes. A Isa me deu as oportunidades, o Fábio me ouviu tocar, ele falou, opa, entendi. tem futuro aqui, vem cá. E aí a Isa já te colocou no clube? A Isa No clube? Foi uma história muito... Era The Club, né? Não, era só club. Club. E aí tinha aquele logo meio da banda Biohazard, sabe? Sim. Mas... Aliás, era um clube muito legal. Muito legal, né? Sabe onde eu gostava de tocar lá nessa época? Naquela pistinha que fizeram. É o anexo, Tem uma história... Pô, então você já começou num puta clube? Não. Eu não cheguei a tocar lá a primeira vez. Eu conheci ela lá. Ah, tá. Mas aconteceu uma coisa muito dramática que eu conto na sequência pra gente não perder o fio da meada do lance da curadoria. E aí chegou uma hora que quando eu comecei a ouvir... Aí, onde que eu encontro mais essas músicas que ele tá tocando? Né? Aí na Galeria Ouro Fino lá. Aí chegava na Galeria Ouro Fino e ficava ali ouvindo. Lá na Rhythm Records, depois tinha Techno Records lá em cima e tal. E era uma coisa meio que instintiva. Você ia na B-Sides também? Também, é que a B-Side veio depois, lá no andar do meio. Quem te atendia, você lembra? O Ronald e o... O Ronald ainda vende vinil, sabia? Não. Ainda vende. Era o Ronald que me atendia e tinha o outro cara que eu acho que era um dos donos, que eu esqueci o nome. Na Techno Records ou na Rhythm? Na Rhythm? Na Techno era o Gu o dono, né, se eu não me engano. Não, era Ednei. Era o Ednei. O Ednei... Na Techno Records era o Ednei, e aí quem trabalhava lá era o Gu. Era o Gu que trabalhava, eu achava que ele era o dono. E mais um que eu esqueci. E na Rhythm eu acho que era o Ilia. Ilia Simeone. E aí depois de muito tempo veio a E-Music, não era E-Music, uma que ficava do outro lado da rua. Era E-Music. E-Music. Que o Ticos Groove trabalhava. O Ticos Groove trabalhava e o Dabolina. Também. Eu conheci o Dabolina lá. Dabolina é um grande remixer. Pô, interessante. Então, assim, aí beleza, aí você foi ajustando o teu... Eu comecei, ali eu encontrei uma grande paixão naquela pegada daquele techno da época, que era Valentino Canziani, que era o Marco Bailey. D-Tron, Marco Bailey. Samuel Jackson. Samuel é o Jackson. Session. Samuel Session, desculpa. Samuel Session. Joris Vorn. Joris Vorn, mas era a época áurea, assim, né, de todos esses artistas, né, como hoje se tornou uma outra coisa, né, uma outra roupagem, principalmente o Joris. Mas aí aquilo me consumia, era instintivo, velho, eu tava entrando, era como, você falando agora, lembra aquele negócio uma hora que não me comparando, mas só o momento, eu sou muito fã do Senna, né, e ele fala lá que tem uma corrida de Mônaco, que ele fala, cara, já não era mais eu dirigindo o carro. Já estava indo no era uma coisa assim que botava ele dentro de uma dimensão que era o que eu sentia quando eu tava ouvindo aqueles discos. E aí naquela época não tinha DJ ruim, né, velho? Não, tinha que ser bom. Você tinha que ser muito bom, você tinha que mixar muito, né? Tinha que ser bom. E aí eu ia pra casa e ficava mais o dia inteiro moendo. Treinando e fazendo meus cortes. A gente usava muito os efeitos do DJM 600, né? Ficava puxando, tá. Deixava só me voltava as duas. Backspin, Eu lembro dessa sua técnica aí no Manga Rosa. E aí eu ia aprimorando. Eu tinha uma paixão, um tesão em criar em construir aquela história, né? E mixar as músicas de uma forma... A tua transição de mixagem
sempre foi muito suave, cara. Muito, muito suave. Por mais que você fazia os seus cuts, essas coisas que você treinava, eu tenho na minha memória claramente a classe de mixagem que você tinha. Para essa época, por exemplo, os DJs eram muito ágeis, tal, assim, Era natural você ter uma técnica de mixagem ferrada. E por mais que você também tinha isso, você fazia com uma sutileza, uma perfeição, cara, que é inesquecível, as suas mixagens. Eu me lembro disso, Você foi residente de vários clubes que eu frequentei. Do Love, do Manda. E é engraçado você falando que você treinava os cuts, Treinava pra cima tudo, e pra baixo, cara, e tal. era o dia Mas inteiro. ao vivo você tinha uma classe, de transição, assim, muito legal. Aliás, falando em transição, você sempre preferiu os mixers da Pioneer ou você gosta do Allen Heath também? Não, eu gosto de tocar mais no da Pioneer, assim, hoje, por conta do filtro do mixer da Pioneer, é muito louco, velho, é difícil responder essa pergunta, porque quando eu toco no Allen Heath, que não tem efeito, eu escuto meus sets e eu falo, nossa, é difícil a gente escutar uma coisa nossa e gostar. Eu gosto mais de quando eu toco nos da Pioneer usando efeito, usando filtros. Eu tenho a resposta. Por quê? Porque a sua transição é perfeita para o Allen Heath. Porque se você percebeu, o Allen Heath é um mixer para tocar mais reto, e a transição mais suave ali e tal. Não é um mixer tanto... Tipo assim, o Dave Clark... Não é um mixer de Dave Clark, que é super rápido. Pá. Então, faz sentido você gostar do Allen Heath. Interessante. Você viu, Rafinha? Sem saber o mixer preferido, ele prefere ouvir o set dele no Allen Heath. Eu prefiro, quando eu toco no Allen Heath. E eu Heath... falei o que pra você? Que a transição dele é do Allen Heath, mano. É isso, que legal. São 5 bandas, né, de corte, né? Médio grave. São quatro, né? Grave, médio grave. E tem a questão do filtro agudo, também. médio agudo. Caraca. Tem a questão do filtrão também. Aquele filtro Nossa, dele também, que é bom pra caramba, e o compressor dele também é bom, né? A qualidade do Allen Heath, quando você escuta, pelo menos naquela época, você botava, e eu fui patrocinado pela Pioneer, né? Você botava o áudio de um e o áudio do outro, você ouvia a diferença. Como é que você foi patrocinado pela Pioneer? O Fábio. Nessa época? Não. Nessa época, 18 anos, Caramba, Júnior, eu não lembro dessa época. 18 anos eu já estava residente do Love, tinha acabado de entrar na Hipno, era residente do Manga Rosa também. Você tava num ápice, assim, Nossa, absurdo. e aí 18 anos foi quando o Paulo quando eu toquei no Skull Beats. E o Skull Beats, na época, era uma coisa muito meteórica, assim, pro Brasil inteiro. Pô, eu entrava lá, chorava. E aí, tipo, tudo que acontecia lá, o Brasil inteiro sabia, né? Não existia essa coisa de rede social, né? A forma de um contratante te conhecer e ter interesse em você ia muito mais se você estava tocando em alguns festivais que eram relevantes do que qualquer outra coisa. Por que você acha que as pessoas te trouxeram essa oportunidade? Elas reconheceram o teu talento, você ser um cara prodígio? Ou você tinha uma coisa assim diferencial? Por que o Júnior C nasceu nessa época? A Isa quis te ajudar, por exemplo, a Isa te trouxe. A Isa me trouxe. O Fábio acreditou em você. Olha, aquela coisa que eu te falo que foi um momento trágico pra mim na época, porque esse meu amigo chegou uma hora que eu fui lá e falei, mano, eu quero vir aqui com você toda vez que você vier de quinta-feira. E aí foi onde eu vi o Murphy tocar pela primeira vez, foi lá. Vi o Santiago tocar pela primeira vez, foi lá e tudo mais. E aí ela chegou e abria aquela pista 2. E a Club, ela estava passando por um momento, ela falou assim, olha, a gente não tem cachê para colocar um artista, vocês gostariam de abrir? Porque elas não tinham dinheiro para colocar DJ para abrir, tinham só para o principal. Estavam querendo economizar e tudo mais. Vocês gostariam de abrir? A gente, com certeza. Nunca tinha tocado numa balada numa vida. Eu e ele, porque ele também curtia tocar, ele ia na minha casa tocar porque eu tinha os equipamentos em casa. A gente ia comprar disco junto. Carlinhos. Eu lembro do Carlinhos, estava sempre contigo. Exatamente. Sim, lembro dele. E aí, eu era muito novo, era menor de idade, eu era muito pivete. E aí nessa época, a gente estudava na mesma escola ainda, e aí ele, postando corrida de bicicleta no quarteirão da escola, morreu atropelado por um caminhão. Meu Deus, cara. Sério, velho. Tipo, 20 anos. Ele tinha 18 anos, velho. Caramba, meu. 18 anos. E aí a Isa me conheceu, eu era uma criança. E aí eu já naquela época falei, puta, eu ia tocar com ele lá, velho. O moleque faleceu. Júnior e Carlinhos. Num convitinho assim. Olha que loucura, mano. Você tem esse convite? Tenho, lógico. E eu só... Meu nome era Júnior. Você guarda os flyers?
Alguns, eu preciso achar. Eu tinha muitos, eu guardava muitos. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, porque lá tem muita coisa que tinha no. Mas por que a Isa acreditou em você? Porque nesse primeiro momento. O que você acha que despertou a atenção? Ela, eu acho que despertou um carinho por mim, por toda essa história que aconteceu. E aí, na época... Mas antes disso, ela já tinha te dado a chance. Então não foi isso? Não, ela já tinha me dado a chance, mas ela nunca nem tinha me ouvido tocar. Eles precisavam de alguém que talvez pudesse isso tocar de graça. Entendi. Eu nunca tinha tocado em nenhum lugar ainda. Entendi. E aí, mas eu já tocava em casa que nem um animal, velho. Já estava pronto. Não, era só me colocar. Eu só pensava, na minha cabeça eu ficava assim, eu só preciso de uma vez. Eu tinha isso claro na minha cabeça. Quando a gente é moleque, a gente tem uma inocência assim que é muito louca. Eu me lembro. E aí você ficou fazendo clube algumas quintas? Não, aí o que aconteceu? A clube fechou. Eu não queria tocar, meu amigo faleceu, como assim, né? Meu clube fechou, passaram-se uns 6 meses. Ela foi para uma outra balada. Lembra uma que abriu que chamava Haze? Depois virou Vanilla. Não pegou muito, né? Não pegou nada. Mas olha como é que foi. Ela foi pra lá, aí essa mesma história. Puta, Isa, preciso achar um moleque aqui de residente. De novo. Aí ela me ligou depois de uns meses. Falou assim, Júnior, você ainda tá tocando? Você tem interesse de tocar e tudo mais? Eu falei assim, tenho. Eu falei assim, então tá. A gente não tem cachê, mas você... Mesmo esquema. Aí eu falei, eu não tô nem aí, eu só quero tocar. Ela pegou, me colocou lá. Na segunda vez que eu toquei lá, o Fábio foi lá. Foi aí que o Groove Art te conheceu. E aí o Fábio chegou, me viu tocando, falou, ó, passa lá na Groove que eu quero conversar com você, adorei você tocando. Ele foi teu empresário numa época? Praticamente meu empresário, velho. Porque ele falava muito bem de você, muito. Praticamente. Aí daí que veio o Manga Rosa? E aí daí que veio a... Ou veio o Lovier primeiro? Não, aí foi assim, eu queria muito tocar no Manga Rosa. Muito tocar no Manga Rosa. Era demais, né? Quem tocava lá já tinha reconhecimento, respeito. E tocar no Love também. Aí eu ia fazer meu aniversário ia fazer meu aniversário de 18 anos. Por acaso essa noite a Ana tocou também? Não. Porque a última vez que eu te vi no Manga Rosa, eu acho que você tocou antes da Ana, ou depois da Ana. E aí eu falei, vou lá na... Fazer meu aniversário. Aí eu querendo, né, tocar no Manga Rosa, eu falei, eu tava ali na Haze, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu vou chamar alguém do Manga. Aqui, pelo menos alguém do Manga me vê tocar. Aí eu chamei o Danilo Lima. Aí o Danilo Lima me viu tocar. Que legal que ele foi, né? Ele me viu tocar e falou assim, cara, você tem que tocar no Manga. Nossa, que irado. Aí eu falei, yes, consegui, velho. Porra. E aí ele falou com o Claudinho, naquela época você tinha que fazer audição pra tocar no Manga quando não te conheciam, mano. Eu imagino. E olha que insight legal pra molecada nova. Buscar as pessoas pra vir te ouvir tocar. Exatamente, era o que eu tava querendo todas as alternativas possíveis pra conseguir tocar lá, no Manga. Essa é uma grande lição, cara, porque as pessoas hoje ficam assim, pô, eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade. E de fato você criou a sua oportunidade. Criei minha oportunidade. E você ainda fez além. Você falou assim, ó, venha, por favor, traga alguém aqui me ouvir. Né? Isso não é vergonhoso. Não. Isso é... Cara, acreditar no que você faz, cara. Eu ainda tava no segundo, terceiro colegial, que eu tava assim, ó... Mas pensa, Júnior, olha que atitude legal. Você falou assim, vem me ouvir. Né? Não tinha vergonha. A vergonha foi acontecendo na minha vida depois que eu fui ficar conhecido, velho. Antes disso, faca no dente que dizem, exatamente. Né? E aí o Danilo Lima foi lá, viu, gostou, e aí ele que meio que fez a cama para eu tocar a primeira vez no Manga Rosa. Mas paralelo a isso, veio olha que interessante, né? Para você ver como... realmente o que eu fazia muito bem feito. Ali naquela era uma paixão visceral. E realmente tocava pra caralho, assim, sem me achar nem nada, porque todas as vezes que eu toquei era só a primeira vez, velho. Aí o Alex S. Que, aliás, tem a frase mais linda da história. Keep the vibe alive. Exatamente. E aí o Alex S chegou, o Fábio chegou, você precisa colocar esse moleque na tua rave e tal, mas quem que é Junior C e tudo mais, bababá. Pô, escuta aqui um set dele, naquela época você gravava o set. Aí ele falou... Sabia que eu tenho teus CDs? Que legal, velho. Tenho. Eu tenho alguns Case Logics. Sei.
com todo o catálogo dos produtores de música eletrônica desde os anos 2000 e todos os sets também. Então, pode ser que um dia eu faça um museu virtual. Vai ser incrível porque eu tenho todos os discos. Que legal, todos os CDRs, cara. Todos, que todos, legal. todos. Inclusive tem alguns seus. Que legal. Aí... Então, do Manga Rosa você foi pra SP Groove, então? Aí o Alex, né? ouviu, aí quando me colocaram, tinha aquele portal, o Raw. Me deixavaram no Raw. Por quê? Porque eu era uma criança. Te cancelaram? Me cancelaram pesado. Você tá brincando? Quem falou? Como que vocês colocam uma que criança absurdo, pra abrir? cara. Na época era um cara do hard techno super conhecido, chamava Alex Calver, um alemão que ia tocar lá. Que loucura isso aí. Mano, os caras me deixavaram, porque ninguém sabia quem eu era, assim, né? O Alex tava me dando essa oportunidade, e ele já me colocou pra abrir pro gringo. Aí você imagina quantas pessoas que ele não tem de amigos, que gostariam de estar ali tocando e tudo mais. Aí ele foi e me deu a oportunidade pra mim. Mas você vê que coisa boa, né? Depois acabou se tornando bem, porque falaram muito de você. Exatamente. E aí, cara, quando eu toquei lá uma vez, ele falou, puta... O Alex. Pra quem não sabe, o Alex S tinha a SP Groove. Era a maior rave de techno da época. A SP Groove e a Circuito, acho que eram as mais conhecidas. As mais... Tinha outras, Patrol. Caramba, você chegou rápido nisso, hein, irmão? Mano, foi muito rápido. Cara. Muito rápido. Caraca, meu. Você imagina, de 15 com 17 anos, porra, meu. Eu era residente do Love, velho. Meu pai tinha que entrar comigo lá dentro. Que espetáculo. Pra eu tocar. Cara. Que espetáculo. E aí, beleza. Você lembra o gringo? Você não falou o gringo. Alex Calver chamava. Era o Alex Calver, tá. E aí, toquei o Alex assim. Que selo que ficou impressionado. Você lembra o selo? Ele era dele? do selo do Dave the Drummer. Ah, sim. Hydraulics. Sim, Hydraulics. Boa. Ele era do selo do Dave the Drummer. Nossa, aceleradíssimo. Pô, você era o dia meio que perfeito pra isso, porque você tava ali no Marco Bailey, bem mais na miúda. Valentino Canziani. Pô, perfeito. Canziani, e mesmo assim reclamaram. Cara, não é que reclamaram, ficaram... Assim, DJ prodígio, cara. Mas ninguém tinha me ouvido tocar ainda, né? Então a galera assim, como assim? Quem que é esse cara que vocês estão... E a cena de techno naquela época aqui era extremamente xiita, velho. A galera que frequentava... Até hoje. Mas assim, aquela época era muito mais do que hoje. A gente não tem uma geração hoje, essa nova geração que a gente tem, não tem essa... Não é como naquela época. A galera entrava no portal, chutava a porta, falava, cancelava todo mundo. Ou seja, quando você teve a tua primeira rave, você já nasceu, já foi cancelado ali. Já foi cancelado antes de tocar. Se bem que esse portal era muito bom, a curadoria dos editores, mas o fórum deles era conhecido por isso. Era muito isso. E aí, beleza, ele me ouviu e falou assim, eu vou fazer uma festa de SP Groove no Love, vou te colocar. Aí você foi pro Love. Aí eu fui no Love, toquei. Já ficou lá. Quem me ouviu tocar? O Hermes, que era o promotor da noite de sábado. Ele falou, opa, tem lenha pra queimar aqui. Quer tocar mais uma vez? Vou armar outra data pra você. Me colocou outra data, na terceira data eu já era residente. Que sensacional. Era você, Mal, Renato, e inclusive o Renato Cohen, né? Que tocava de sábado. Ou de sexta na noite dele. Mal, Renato Cohen. E naquela época tinha muito DJ bom, né, cara? Eric Caramelo. Muito. O próprio Elia também. O Elia Simeone, o Gu. É que eles variavam um pouco entre a noite da sexta com o sábado. A sexta era Eli. Você se tornou realmente residente do sábado. Residente. De tocar lá duas. E você podia tocar no Manga ainda? Podia. Naquela época não tinha. Que época legal, né? Naquela época o Mal tocava muito no Manga, todo mundo tocava assim. Eram os dois clubes undergrounds que tinha, não existia muito conflito assim, né? Era mais caso fosse no mesmo dia que não daria, né? Mas nunca ninguém chegou pra mim e falou, puta, Júnior, amanhã você não toca, se sexta você toca no Manga, sábado você não toca aqui. Tinha uma coisa legal do Lovier, que a cabine era muito próxima ao público, né? Que era o contrário do Manga, né? Que era lá em cima, mas tinha um espelho. O espelho em cima que você conseguia ver o DJ mixando. Verdade. E era muito legal. E o seu Fernando lá de pé do lado, né? Sempre, né? O teu pai sempre acompanhou você nisso, Ele tinha que me acompanhar, porque eu não podia Mas o teu pai gostava de te acompanhar? Puta, Ou falava, porra, tô cansado hoje, não quero ir. Nunca, velho. Não? Nunca. Todas as vezes ele ia...
e me acompanhava, inclusive... Você acha que você sabe que isso é uma exceção entre os DJs, né? É difícil você ter um pai ou uma mãe presente, assim. Você acha que isso, de alguma forma, te trouxe um equilíbrio emocional para se manter absoluta. Focado na música? Me trouxe muita segurança, porque eu era uma criança no meio da selva, né, velho? Sabe por que eu digo isso? Eu nunca ouvi falar que você, sei lá, bebeu demais, ou passou da época, dessa época aí de 2000 a 2010. Nunca ouvi ninguém falar de você. Zero. Eu fui passar depois. Eu sempre ouvi falar que... Quer dizer, eu sempre soube que você estava focado na qualidade. Uhum. E talvez agora lembrando, seu pai estava sempre perto, né? Então assim, Júnior, bebe uma menos aí de repente, né? Tinha essa coisa ou não? Na verdade, eu não tinha nem vontade. Eu queria, meu foco era tanto, eu queria tanto aquilo. Eu sentia isso. Que eu não queria abrir brecha para estragar qualquer coisa. Eu sentia sabe? Isso. Em que momento você achou que você tinha que começar a produzir música, Júnior? Essa história como DJ é sensacional. E como produtor? Como produtor a primeira foi no ano do Skull Beats. Porque já? Eu pensava assim, naquela época eu pensei, eu preciso... Eu tinha um pensamento assim, beleza, eu vou tocar no Skull Beats. Aí o que eu pensava? Mas peraí, Skull Beats a gente tá falando do quê? O mais perto do... 2007. Já um pouquinho mais pra frente. Foi o último. Tá. E aí, no 2007, quando eu peguei e falei... Como eu posso aproveitar ao máximo, né, essa oportunidade? Que coisas a mais que eu posso criar aqui, além de tocar? Aí eu falei, cara, A gente não tinha muito essa coisa de gravar vídeo naquela época, tudo. Eu vou chamar alguém para gravar um vídeo e eu quero que esse vídeo seja, de repente, o videoclipe de uma música que eu vou produzir. Eu nunca vi esse vídeo, tem? Chama Like a Dream. Eu acho que não tem no YouTube, não tem nada. Faz muito tempo isso, na época eu ficava em fita, nem tinha o YouTube, tá ligado? Passa pro digital isso aí, cara. E aí eu fiz isso, então... Você tem um VHS, pelo menos? Eu tenho, era uma fitinha menorzinha, assim. Como é que chama essa fita, Rafinha? Você sabe? A DAT? Aqui é uma que é menorzinha, assim. É o MD. Não, o MD. É de vídeo. Eu sei qual que é. Mas não... Mas dá pra passar pro digital, né? Dá. Mas você tem essa fita? Eu tenho. Ó. E aí... Vamos? Vamos ver esse vídeo aí? Só mandar aqui. Ó, tá resolvido já. Manda pra ele amanhã. E aí, cara, Aí você falou, vamos gravar um vídeo disso aqui. Eu falei, eu preciso fazer eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade, o que eu posso criar aqui para criar assunto e tal, para poder divulgar nos lugares e tudo mais. E aí foi onde eu comecei a produzir, não foi no momento que... Mas o que o vídeo tem a ver com a produção? Porque foi uma das... Você queria trazer... Eu queria juntar os dois coisas. universos. Era uma criança pensando ali em como melhorar a carreira a qualquer custo para explodir o mais rápido possível, velho. Entendi. Querendo aproveitar todas as oportunidades que ele tinha ao máximo. Olha que paradoxo, né? Nesse momento da sua carreira, você já era reconhecido por ser um ótimo DJ, você já tinha conquistado o Skull Beats, já tinha conquistado os melhores clubs. E como DJ, e você queria algo a mais, você já queria sair, furar essa bolha. E aí você pensou em conteúdo. Hoje, qual é o paradoxo? A gente precisa de conteúdo, entre aspas, mas ninguém mais quer fazer. Tá todo mundo cansado de conteúdo. Né? Eu sou paradoxo isso, pessoas. Né? Imagino. E aí, aquilo pra mim foi muito emblemático. Quem que era esse videomaker? Você lembra dele ou não? Puta, era um amigo do Fábio. Que gostava de vídeos e tal. Não, era um videomaker. Fazia, mesmo. O cara tinha uma devia ser aquelas câmeras. Vídeo. Exatamente. Exatamente. Quando ele me deu. E gravaram no Skull. Quando ele me deu o vídeo não era nem em CD, era no... Isso foi gravado no Skull. Gravaram no Skull. Puta, que tesão, meu. Gravaram no A tenda tava cheia. Lotado. Você tocou em qual? Na The End? Eu toquei na The End. The End. Já foi no Clube The End em Londres? Nunca fui. Meu irmão. Fechou, eu era muito novo até quando fechou. Você que é um cara que gosta de música boa, você não tem noção o que era entrar no The End, na Inglaterra, uma cabine que girava 360. Ela girava, a noite inteira. Então assim, agora você tá vendo o Laio, daqui 30 segundos tá vendo o Bushwaka. Tech House all night long, mas Tech House em inglês. Não é o Tech House que misturaram muita coisa hoje em dia. De fato, tudo azul, assim. Um sistema de som que qualquer DJ do mundo ia falar, meu Deus, o que é isso?
E uma vibe, uma felicidade dos caras absurda, enfim. Mas você tocou no The End, na arena, no arena stage deles, aqui no stage Skull Beats. deles. Já venceu na vida. Mas que pena que você não foi no The End na Inglaterra, cara. É. Puta que pariu. Era um grande clube além de gravadora também. Mas eu sou muito amigo do Matthew, que é o Bushwacka, né? Conheci o Laio também, mas o Bushwacka a gente tocou muito numa festa de Réveillon em Trancoso, no Taípe, sabe? Imagino, claro. E aí, cara, era muito legal estar com ele, assim, né? E hoje, não sei se você tem acompanhado as produções dele, assim. Sim, acompanho. Mais undergrounds, né? Mas, nossa. Aliás, ele tem 2 trabalhos hoje, né? Que é conscientizar as pessoas sobre o consumo excessivo de drogas e tal. Ele passou por um E a questão da música. Pesado. Acompanho. Né? E ele tem uma conexão com o Brasil muito forte, né? Muito forte. Muito. Você sabia que o Love Story, o nome Love Story foi por causa do Love Story? Eu sabia. Eu sabia. Quem me contou foi o teu... Acho que o Luiz Eurico já foi teu agente, né? Hoje ele eu sou da Atomic Soul. Eu sempre trabalhei com o Luiz Eurico minha vida inteira, cara. Então, eu também tive uma honra de trabalhar com o Luiz e eu falei, Luiz, eu tenho uma coisa pra te perguntar, cara. Essa Love Story aí do Laio Bushwacka, porque eu sei a tua relação com o Laio desde o Sirena. Desde as primeiras datas e tal, então eu quero saber. Ele me contou essa história. É meio que já premeditado, né? Porra, Love Story, Laio Bushwacka, São Paulo. Eles tinham uma relação muito grande aqui, né? O que você toca ao lado do Bushwacka no Taípe? Você não faz esse técnico que você veio. Não, nem hoje, como é que tá esse repertório? Eu não toco no Taípe desde 2018. Mas em 2018 você tocou o quê? 2017, não sei quando foi a última. É uma coisa mais... É um outro clima, né? Então... Eu busco sempre manter meu groove e trazer coisas clássicas gostosas, tipo Armand Van Helden, Shapeshifters, coisas que lembram aquela house music do passado, que a galera de lá, que é uma galera mais velha, assim, que gosta de música eletrônica, que acompanhou a época de Sirena, sabe? Então, eu sabia lidar muito bem com o público de lá. E também ia colocando coisas novas que eu gostava, mas sempre transitando entre o house, o tech house... E qual foi o Deep House também. Júnior, qual foi a gravadora que você conseguiu chegar, que você falou assim, caramba, isso aqui é uma mudança de chave pra mim. Consegui essa gravadora. Assim. E eu quero saber também como você conseguiu essa gravadora. Na verdade, a minha primeira música, assim, foi muito significativa pra mim, porque quem fez o remix foi o Funk da Void. Meu Deus! Francêsão maravilhoso. Ele se chamava Disco Charge. Meu Deus, cara. E aí... E como é que chegou no Funk da Void? Eu fui tocar com ele, e aí a gente tava lá na Bahia, né? Eu tava num beat club e tudo. E eu tava tocando nesse beat club Deep House, e ele tava numa época que ele tava com um projeto chamado François Dubois. Que é maravilhoso. Aliás, esse cara tem uma música de acho que 9 ou 12 minutos. Eu esqueci o nome da música. E aí eu tocando Deep House ali na praia e tal, e ele pegou e ouviu assim, falou, você toca um bom Deep House. Aí eu falei, vamos tocar junto, eu não sabia que era ele. Você jura? Juro, não sabia, não acabou aí. E aí, não satisfeito desse dia, ele pegou, e o Beat Club ficava no hotel que ele tava. Ele pegou o pendrive dele e a gente começou a tocar junto. Meu. Não acabou aí. Chegou lá um outro cara... se apresentou, não sei o que, eu sou o Fernando, não sei o bababá, era um dos integrantes do 2020 Sound System. Meu Deus! Da Argentina. Aí ficamos nós 3 tocando. Esse set tá no meu SoundCloud, foi gravado. Nossa, eu vou ouvir hoje. Tá no meu SoundCloud, vai estar lá, você vai ver Junior C, Funk da Void e 2020 Sound System, back to back, 3 horas de set ou 4 horas, no Deep House daquela época, que era o começo do Lovebirds. Que animal, mano. Cara, e aí foi assim que eu conheci ele. E vocês tocaram o quê? Tipo 2 horinhas ou tipo 6 horas, 8 horas? O tempo inteiro, direto, assim. Um super long set. Não, enquanto tinha música, a gente tava tocando. Tipo 8 horas de set. Não chegou a 8 horas, mas umas 5 horas chegou. Puta, que animal. Que escola, hein? Nossa. E aí, cara, naquele dia... eu voltei, fiquei com o telefone dele, a gente começou a... Não tinha WhatsApp, né? Não tinha. Eu falei com ele, se eu não me engano, foi pelo... Eu acho que aquele aplicativo da AOL, AIM. Não era BBM, MSN? Acho que era BlackBerry Messenger. Pode ser. E aí, eu falei, terminei uma música, dá uma ouvida. Aí ele ouviu, eu vou te ajudar. É mesmo? Vou fazer o remix. Caraca. E saiu pelo selo do Clash. Meu Deus. Clash Music?
Ah, Saiu pelo selo do Clash. que legal. Quem cuidava era o Renato, o Patriarca, não? Era o Renato e o Matheus. O Matheus. É. Porra. E aí, depois... E as pessoas chegaram em você e falaram, meu, aquele teu release é absurdo. Porra, aquele teu release é animal. Tipo, as pessoas... Você sentiu uma diferença ali? Eu senti uma diferença quando veio a Coming Over, que foi anos depois. Eu sempre gostei... Saiu por onde? Saiu pelo DOC. Tá. Foi meu primeiro lançamento pelo DOC. E eu já estava bem mais amadurecido como produtor musical e tudo, mas assim, o meu tesão, assim, eu produzia as músicas meio que porque era necessário, assim, sabe? Você tá no mercado com algumas músicas e tal. Mas o meu tesão era tocar, velho. É o digging, é ficar pesquisando música. Você não gosta, então, de estar produzindo? Sinceramente, não muito. Por algumas horas, ok. Por algumas horas, ok. Mais do que isso... Pra quem não sabe, pessoal, essa música Coming Over, que saiu pela DOC, é o selo do Guilherme Borato, Gui Borato, que é um dos ídolos nacionais. Essa música saiu quando? Saiu em 2016. É recente, 9 anos. Não, ela tem um tempinho, mas assim que foi uma coisa muito louca, Michel. Eu tava num momento muito legal da minha carreira nesse período. O Roche fez o remix desse som, que da Coming Over e tudo. Era na época que o Roche tava gigante junto com o Solomon, que tinha acabado de lançar Around na época lá, entre 2012 e 2015 ali. E aí eu tinha fechado uma campanha com a New Era, de uma edição limitada de um boné assinado com o meu nome. Puta, que espetáculo. Eu tava indo muito bem. Tava indo pra segunda edição do Tomorrowland, e aí aconteceu toda aquela parada, velho. Você tá falando da sua saúde? Da minha saúde. Aí aconteceu tudo aquilo, e aí foram ali uns 5 anos parado. Né? Tocando em um lugar ou outro, mas com muita restrição e tudo mais, porque eu tinha crises convulsivas, então eu não podia ficar de madrugada, porque a madrugada ficar sem dormir é um dos gatilhos. Então, o Júnior só pode tocar até meia-noite ou depois das 6. Então eram poucos os lugares que eu conseguia tocar, sabe? Reduziu as opções, né? Reduziu mas eu era mais por paixão, porque o meu foco era recuperar minha saúde, né? Claro. E aí agora eu tô com 2 músicas que tô mirando alguns selos, assim, algumas pessoas antes para poder mandar ela e ver o que eu tenho de feedback, assim, para poder entender com qual selo eu quero lançar. Como é que foi a tua relação pra DOC, por exemplo? Vai ser muito mais estratégico, né? A minha relação com o DOC... Porque assim, esse release foi o principal release, pelo que você me disse. Sim, foi meu principal release. Foi um pouco antes da questão da saúde. E como é que foi isso? Você já tinha uma relação com o Guilherme Borato? Ou, porra, Gui, fiz isso aqui, dá uma ouvida. Você já tinha uma relação? O que aconteceu... Acho que já, né? Você tinha perguntado a reação das pessoas, né? Essa música... Aí chegou uma hora que ela aconteceu assim de um jeito que você pegava chart de revista, não sei o quê. Aí eu falei, cara, colocaram minha música em primeiro. Tava lá. Pra você não deixar de ouvir. Aqui no Brasil? Do mês não sei o quê. Aí lá fora também, eu começava a acompanhar. Você lembra o primeiro DJ que tocou? Que você falou, caramba, o cara tocou. Não, eu não lembro. Quem que foi que... o próprio Roche no Tomorrowland. Putz. Assim, tá filmado isso? Tá filmado. Puta, isso é animal. E a tenda lotada assim, todo mundo lá em cima. Esse foi o que eu tenho da música acontecendo na pista, fora os meus vídeos. Mas... eu acompanhava, cara, tipo, a revista tal, colocando ali em primeiro, a outra falando, aí matéria falando, uma nova musicalidade para Júnior C. Maturidade, não sei o que, alguma coisa assim no título, sabe? Caramba, mano. Musicalidade e maturidade, uma nova era para Júnior C. Que animal, cara. E foi na Vice que saiu isso. Nossa. Falei, porra, a galera da Vice tá me ouvindo, mano? Como assim? É um puta editorial. Porra! Oh. Aí da minha relação com o Gui aconteceu... A música chegou no Gui porque você já conhecia o Gui? Eu já conhecia... Ou você falou assim, eu vou mandar pro Guilherme? Eu já conhecia... Porque você estava ali, né? A mesma agência? A gente era da mesma agência, mas tinha uma época que o Gui, ele precisava, em algumas gigs, de um artista que ele confiasse para poder tocar antes. Porra, você é incrível, Blaze. E aí... Antes ou depois? Aí eu lembro uma vez... Aliás, você tá com fome? Antes e depois. Ô, Rafa, chegou o Bulgar aí?
Chegou. Tem um especial pro Júnior aqui, queria... Você traz aqui pra gente, por favor? Tá. Ou eu tiro o microfone e eu vou buscar. Calma aí. Eu fico com vergonha de pedir pra você trazer, meu. Isso só com cuidado, pode ficar tranquilo. É que se eu tirar o microfone, até colocar de novo... mais tempo, vou fazer um alinhamento de novo. Eu tô com fome, cara. Você tá com fome, Rafa? Cara, como eu tô na minha época de engordar, né, que por causa do joelho que eu tá tendo. Você quer engordar, eu quero emagrecer. Eu posso comer um... Ah, não, esse aqui tá vazio. Esse aqui. Não, eu acho que é bebida, alguma coisa assim. Não, aqui tá vazio. Aí tem um cheesecake. Como é que eu vou... Ah, achei o do Júnior. Júnior, você conhece a Burger? Esse aqui é o Green One. Você Esse falou aqui que é gosta vegano? de hambúrguer de falafel. Sim. Isso aqui é a bebida? Não, a bebida não. Esse aí a gente não consegue dar uma olhada. Ah, isso aqui é um cheesecake, é uma sobremesa. O Burger é o primeiro smash burger do Brasil, Júnior. E eu sou muito O que fã. é o Smash Burger? Cara, boa pergunta, mas é a forma de... O seu lanche, Rafa? O smash burger é a forma de preparo, né? Ah, eu não manjo muito de hambúrguer assim. O tipo de hambúrguer é a utilidade de carnes finas, cozidas na chapa e superaquecida. E amassado, né? Como se fosse um bolo de carne amassado. E você gosta? Ah, é bom, cara. Eu faço de vez em casa. Ô Ju, desculpa cortar. Imagina. Vamos lá. E aí a questão... E aí, eu lembro... Bom apetite. Uma das primeiras gigs, acho que foi no Sirena. O Gui tava tocando... Na verdade, esse dia o Gui tava tocando, eu entrava depois. Uhum. Sabe o que eu acho que acontecia, velho? A galera via um... Guardanapo. Via que sabe quando você... Pra quem não sabe, o Sirena era um super clube. Nossa, foi um... Em Maresias, aqui em São Paulo, antes dos grandes clubes que vocês conhecem atualmente. E o Júnior tocava lá. Noites incríveis e históricas, hein, cara? Com certeza. Todos os dias do mundo tocaram lá, todos. E aí, ali, a gente pôde trocar uma ideia, assim, com mais calma e tudo. E a gente começou a criar realmente uma relação ali. Uhum. Eu comecei a tocar outras datas com ele também, e aí eu mandei a música pra ele. E eu já tinha mandado outras músicas pra ele. Mas ele não tinha me dado uma resposta, assim, se tinha curtido ou não. E foi engraçado que aí quando eu mandei a Coming Over, aí ele falou assim, sabe que quando você me mandou a música, eu falei, puta, ele conseguiu. Porque eu mandava direto o que eu fazia pra ele, né? Tinha vários projetos. Tinha um projeto com o Eba também, que era o Edit Revenge. Que ele veio bem depois, veio um pouco antes até do lançamento da Coming Over. Eu recebi um disco desse projeto seu com o Rodolfo, lá na iMusic. Que legal, Eu acho que vocês prensaram. que legal. Vocês não prensaram? Quem prensou A iMusic prensou. foi ele e o Claudinho I. Hybrid Players. Ai, desculpa, Júnior. Hybrid Players. Desculpa, Júnior. Eu tenho esse disco, eu comprei esse disco. O rótulo branco, tudo? Hybrid Players, e quem lançou foi a iMusic. Cara, Que era o Eba e o Claudinho eu I. não tinha lembrado desse projeto com o Eba. Nossa, foi muito legal, cara, esse projeto que eu fiz com ele, porque foi uma metamorfose, assim, nossa, uma coisa que a gente queria trazer para o mercado. A gente estava num momento do mercado, que era aquele ano de 2013, 14, que era aquele aquele Deep House Around, que foi o remix do Solomon, o Tech House do Jimmy Jones, né, I'm Hungry for the Power, que foi muito legal, Era bem cara. limpo, cara. Era muito legal e era diferente, né? A gente veio daquele Deep House, que era uma coisa mais Lovebirds, que era uma coisa mais Miguel Miggs. A gente fez essa transição, né? O mercado foi aceitando uma outra linha, trouxe uma outra roupagem pro Deep House, que aí veio Jimmy Jones, que veio toda essa galera Solomon, Rosie Alup, toda essa galera, né? MK... Aí, então, e aí vocês... E aí a gente, as baladas que a gente fazia, eu tinha uma festa que chamava Forward, que acontecia no terraço do Lions todo sábado. Eu lembro. E a minha linha de som já estava nisso, né? Eu estava adaptado a essa nova roupagem que a música estava trazendo ali pro mercado naquele momento. E eu gostava muito. E o Eba também, apesar dele ele ainda lançar muito techno em vários labels fora e tudo mais, a gente falou, cara, vamos trazer uma coisa diferente pro mercado,
O Eba ainda morava no Brasil, né? Morava no Brasil. Vamos trazer uma coisa diferente para o mercado, onde a gente consiga... Porque, e, ao mesmo tempo, a gente gostava muito de ouvir o Mark tocar. E o Mark tinha aquela festa que chamava Influences. Tem ainda, né? E ali ele tocava várias coisas antigas, legais pra caralho, que fizeram parte da influência musical dele, daquele jeito que só ele sabe tocar, né, cara? E aí, a gente, cara, vamos pegar umas coisas antigas, que a gente consegue a capela, e vamos transformar isso num puta deep house foda. Vamos criar um projeto pra gente começar a lançar essas coisas. Foi assim que surgiu. E liberar pra galera baixar de graça. A gente vai, cada uma que a gente produz, a gente sobe no SoundCloud e libera pras pessoas baixarem. Sobe no SoundCloud e libera pras pessoas baixarem. A gente também lançou na Noir, que foi a gravadora do... Esse foi um lançamento muito legal. Quem cantou foi o Léo dos Elefantes. E chama Voices. E saiu pela gravadora do Noir, que é quem fez a Around, que foi a música que o Solomon remixou. E a Noir, nessa época, tava assim... Você fala isso com uma simplicidade, gigante. mas é uma conquista absurda, né? É absurdo isso. Não, uma puta conquista. Porra. Sim, com certeza. Muito bom. Com certeza. E vocês conseguiram licenciar? Como é que é essa questão? A gente não licencia. Vocês não recebiam uns blocos ali e tal? Não, a gente não... A gente deixava para baixar de graça no SoundCloud, a gente nunca foi bloqueado. Não. Mas as pessoas utilizavam muito o SoundCloud para você colocar lá bootlegs que você fez e as pessoas baixarem, tocarem e tudo mais. Até hoje. E aí a gente queria trazer essa coisa que a gente via que não estava acontecendo no mercado, mas que a gente estava com tesão de fazer. E a gente fez o Edit Revenge. O Edit Revenge foi sensacional, velho. Sensacional. Por que parou? Porque a carreira da Ana já lá fora estava estourando, né? E o Eba, ele tinha a carreira dele como o Eba também, né? E ele estando lá fora, ele tinha que se mudar lá para fora. E chegou num momento assim, o Eba sempre foi um cara que explodiu música, né, velho? Ele é genial. Ele já tá... entrando em top 10 do Beatport há muitos anos, velho. 15 anos. Muitos anos. Então, chegou uma hora que tanto para a carreira dele, como Eba, quanto para a carreira da Ana, como Ana, que estava explodindo, tocando no Ultra em Miami, em todos os festivais, chegou uma hora que era justo, né? Você chegou a tocar no clube do pai da Ana? Não cheguei. Em Amparo? Mas eu toquei em Amparo na Blue Lounge. Era dela? Do pai dela, pô. A Blue Lounge era do pai dela? Se eu não me engano, porque sim. Eu não sei se era esse o clube que era o do pai dela, porque Não foi, Rafinha, o que o Scorse contou pra nós? O da Blue Lounge era o do Rick. Eu também não lembro o nome. Será que o Blue Lounge era o concorrente? Acho que não. Não. Eu acho que a Blue Lounge veio antes da Blue Lounge. Acho que a Blue Lounge veio depois, aliás. Bom, enfim, isso é para outro podcast. Mas aí... você tocou lá, ótimo. E aí e aí foi justo, entendeu? Porque eles tinham que... Era um mundo que estava se abrindo que eles sempre buscaram, tá ligado? Que aqui no Brasil ninguém reconhecia. Foi muito certo eles terem ido pra lá. E aí, porra, olha o Eba tocando no Awakenings, irmão. Pô, animal, né? A Ana, não tem nem o que dizer, o que ela se tornou top 5 do techno mundial. E você sabe o que é mais legal disso tudo, Júnior? Talvez top... Por puro merecimento, cara. Puro talento merecido. Talento, cara. Puro porque assim, ó, eu ouço muito hoje em dia. Tá bombando esse DJ. Não é que foi marketing, investimento em mídia social massivo, que nem hoje você pega um artista, velho, você sabe. Tem empresário que vai investir ali 10 milhões em cima do artista. Mas dinheiro não traz reconhecimento. Eu sei que não traz reconhecimento, mas hoje, é difícil hoje em dia você realmente encontrar artistas que sabe aquela coisa, não tem como negar. Cara, não tem. Não tem como negar. Você pega a Ana tocando, a Ana toca de técnica. Irmão, não existe nenhum... Não, mano. Nenhum. É muito forte. Nenhum da nova geração, nenhum que toca melhor que ela. E o Eba produzindo. E o Eba produzindo. E você viu aquele live station que ele fez sem computer, sem nada? Você sabia que o Eba era dentista, né? Sei, lógico. O Eba é um dos meus melhores amigos, né, mano? Cara, espetacular. A gente, infelizmente, por conta de fuso horário e tudo mais, a gente tem um carinho de irmão de sangue um pelo outro. Ele podia vir mais pro Brasil, né? Cara, porque assim, você imagina... Verãozão. Ele podia vem vir no verão, pô. Ele vem faz, mas imagina que ele não tem de oferta no verão lá, entendeu? Eu sei. Não, mas o verão brasileiro, tu falou. Sim, verão brasileiro. E aí,
Ele vem aqui pro Brasil algumas vezes, faz as datas, ele já deve estar naquele patamar assim, eu vou, mas o que tem, né? Que seja melhor do que ele vem, aproveita para ver a família, tudo, né? A gente se vê quando ele vem e tal. Mas, cara, sabe quando eu vejo o Eba e quando eu vejo a Ana, eu sinto uma alegria, assim, no você fala, mano, que ele mereceu, velho. Eu fico, assim, feliz por ele, sabe? De ver toda essa parada acontecendo na vida dele. Nossa, porra, é demais. Mano. Eu também fico, mano. Eu confesso pra você, quando eu vi ele lá, super assim na Quadrum Code, fazendo uns puta álbum, release, EP, eu falei, caralho, que animal. Nessa época a Drum Code era ainda mais alinhada com o techno, né? Hoje em dia eles estão um pouco mais ampliando aí os gêneros, trazendo um pouco de melódico, não sei o que e tal. Mas nessa época que o Eba realmente entrou com a Drum Code, que é a gravadora do Adam Beyer, ele lançou um álbum pela Drum Code. Era ainda mais techno. Na minha percepção, né, de techno, era ainda mais techno. Então, porra, eu fiquei emocionado, eu fiquei feliz pra caralho. Eu fiquei assim, puta, merece mais. Nossa, eu queria muito que isso Agora, acontecesse. que coincidência, você tem por exemplo, falando do Eba e da Ana, você tem uma relação de família com os caras. Sim. Mas na sua trajetória de gigs, nem tantas, né? Assim, o Junior C tocava mais pra cá e o Eba ia mais pra lá, né? Por exemplo... Você tocou mais com o Gui Borato, por exemplo, do que com o Eba. Sim. Né? Sim, toquei mais com o Gui do que com o Eba. Isso com certeza. Que coisa interessante, também, né? Porque normalmente quando você tem esse flerte, essa conexão, a tendência é você estar mais junto, né? Nos lineups. Sim. Mas né, acontece. Coisas de agência também, de festa. Eles eram de agências diferentes também. Sim. O que você mudaria o Junior C dos anos 2000 para 2025? Ou faria diferente? Cara, é difícil encontrar um ponto que eu mudaria, porque assim, todos os erros foram importantes para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, sabe? Mas uma coisa que hoje eu penso, em um determinado ponto da minha carreira, por uma questão até de você conseguir estar engedrado no mercado e tocando e tendo um volume de gigs alto, eu reneguei um tipo de som que eu amava muito. Renegou um som? Não que eu reneguei, mas eu deixei de por exemplo, que era realmente o techno. Que foi o som que me apaixonou. E para poder me adaptar ao mercado, para poder vender, para poder ser um produto, Isso é muito importante, cara. Para poder ser um produto, eu se adaptou à realidade. Eu me adaptei à realidade que estava acontecendo ali. Tirou um pouco da tua essência. O que eu faria hoje? Eu te entendo com a minha maturidade, com a maturidade que eu fui adquirindo ao longo dos anos, hoje eu já tô perto de fazer 40. Eu teria continuado no techno, teria pegado todos os outros artistas do techno e falado, cara, vamos movimentar uma cena, pra gente fortalecer essa cena e a gente ter público, e porque assim, se tem aqui, vai ter em outros estados também, tem outros lugares que vão ter. Vamos começar a juntar todo mundo, vamos fazer um núcleo nosso, e começar a movimentar pessoas, porque a partir do momento que você vira um núcleo, vira uma festa grande, irmão, aí você vira turismo. Mas Junior C, vou te chamar de Junior C agora. Pode ser que você... Ok, techno, vou te dar descansa um pouco. Pode ser que você deixou o techno descansar um pouco. Mas você sempre foi o Junior C, um bom DJ, um bom curador, que faz, seja house ou progressive house. Chegou... Mas eu entendo você, tá? Eu entendo. Mas eu nunca perdi... Quando você fala de curadoria, eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de conseguir me encaixar num estilo, assim, o Júnior é um DJ de tech house, e o Júnior... Esquece o rótulo, irmão. Eu, por exemplo, tem várias coisas de Afro House que eu escuto, que eu acho maravilhoso, e quando eu tenho oportunidade de tocar em warm-up eu toco. Tem coisas de Progressive House que eu acho lindo, tem coisas de Deep House que eu acho lindo, tem coisas de Tech House que eu acho legal pra caramba. Mas o que eu mais tenho gostado de tocar hoje, e o que legal, o que mais me aproxima, até mesmo... O que é? Daquela... Tô curioso agora. Aquele Tech House da época Nick Fanciulli do passado, Joris Vorn do passado. Você conhece o selo NRK? NRK Sounds? Eu vou te mandar depois essa gravadora, você vai amar. Você gosta do Tech House sólido, maduro, daquela época. Dos anos 2000, dos ingleses. Exatamente. Tenho certeza que é isso. Exatamente.
E aí é isso que hoje, cara, e é impressionante, irmão, você toca Nossa, e vai aquilo, super bem isso aí, vai cara. muito bem. Aí eu, Audio Soul Project, você conhece? Claro, Audio Soul já ouvi Project, falar. porra, que animal. E aí eu fico impressionado que eu falo assim, cara, olha que interessante. Dos últimos 3 meses, de músicas novas que eu comprei e baixei, eu acho que eu 5. toquei 2. Imagino. E, cara, e quando eu toco aquilo, muita gente, até mesmo de artistas, não... Só os que são realmente... É que eu... Né, hoje, se eu vou tocar com meninos de 25 anos, 22, 23 anos, eu tô com quase 40. Júnior, Então, eles não conhecem. E os caras falam, meu, mas pode falar um negócio, cara? que incrível, não sei o que. Não, velho, isso aqui já tem 15 anos, irmão. Pra mais, né? Pra mais. Olha que coisa louca, cara. Quando você... Engraçado, né? Pra mim, você é um dos DJs de maior qualidade de repertório. Sempre vai ser e sempre foi. E eu entendo por quê. Porque você tinha que sair da sua casa, se locomover até uma loja de disco, ficar 4 horas ouvindo disco. Ou mais. Você ouvia 300 músicas pra comprar 15 4. discos. Com Não, uns 4. 10 discos. Ah, uns 20 discos, vai. Uns 20 disquinhos, uns 15 disquinhos você comprava ali. Certo? Bichão, hoje os caras... Aí, beleza. Meu, não importa o gênero. A música tinha que bater na tua alma, irmão. Exatamente. Você não ia pegar 20 reais, Então, você pegou, 50 reais. Você respondeu a minha pergunta. Você não ia pegar 50 reais, 40 reais e comprar um disco que você falou, não sei. Agora, você, de repente você baixa umas músicas aí que você não tem custo, aí você baixa um monte. Mas na loja de disco, você tinha que falar assim, puta, essa música me pegou. Essa Exatamente. música me pegou. Então você montava teu set com base na alma, no que tocava você. Hoje em dia, eu entendo super você achar 2 músicas boas. Eu entendo super, porque tem muita oferta. E só para finalizar esse raciocínio, assim, a gente tinha o house, o tech house, o techno, o trance, o drum and bass. Esqueci de alguém? Não, né? House, techno, trance, drum and bass. Você tinha 4 gêneros, entre aspas. Hoje você entra lá, cara, você tem muita variedade. É difícil de se encontrar. É muita variedade de gêneros. Tudo me toca, assim, sabe, Michel? Não é que, tipo... E como é que você está revisitando essas músicas do passado? Você tem os MP3 guardados? Você tem os Wave lá? Ou você está pegando um vinilzão? Não, então... Você leva disco? Tem algumas que eu tive que ripar do vinil porque não tem no Beatport. Eu imagino que não. Algumas não tem no Beatport. Você gosta do Discogs? Gosto. Eu acho bem legal, né? O maior arquivo, acho que, de música da internet que tem, né? Às vezes, sabe o que você pode fazer também? De repente você... mas acho que o caminho que você faz tá certo. E aí, algumas eu ripo, e aí outras, cara... Se você pega o MP3... Tem umas que eu vou no meu case de CD, que a gente saiu do vinil, foi pro CD. Aí eu dou uma revisitada nos meus cases de CD... Aí você começa a achar várias coisas. E aí já tem no Beatport, né? Então você consegue ir lá e ter. E se eu botei no CD, eu já tinha na minha máquina. Então eu tenho backup do meu computador desde quando eu comecei a baixar música. Então, você é um cara organizado, Júnior? Eu busco ser, porque a desorganização me deixa... Os teus pendrives são bem organizados? A minha playlist, quando eu vou tocar, é bem organizada. Eu gosto de fazer ela imaginando... eu já sei o clube que eu vou tocar, já sei o artista que vai tocar, então eu já tenho uma ideia do que vai acontecer, né? Então, ali eu começo pelas músicas que eu já sei que vão ser do começo do set, as músicas que vão ser do meio do set e as músicas que vão ser do final do set. Os coringas estão aonde? Os coringas ficam sempre embaixo, que aí eu já rolo tudo pro final, que eu já sei que já vão estar ali. Mas, quando tem músicas de estilos diferentes, por exemplo, vai ter uma que é puxado mais pro Melodic House e tudo mais, nessa fileira de cima, eu deixo sempre os que são do mesmo estilo perto um do outro. O próximo estilo, aqui, essa é do começo, tem estilos diferentes, a dos mesmos estilos são sempre próximos uma das outras. E quando eu vou tocar no CDJ, eu não gosto de deixar o wave aqui, eu tiro o preview da track, e deixo só o preview da capinha, porque na capinha você consegue ter memória também visual, fica mais fácil, você não precisa também, algumas você não vai lembrar o nome de todas as músicas, né? Você já brigou por horário no line-up, Júnior? De bater o pé, não, eu quero tocar essa hora e tal. Ou pra você sempre foi assim, beleza, eu gosto desse horário, também gosto desse horário, pô,
abro, fecho, faço meio e tal? Cara, eu nunca briguei assim, mas eu falei, cara, não faz sentido eu tocar aqui, não vou deixar de tocar, sabe? Isso eu nunca fiz. Mas por quê? Porque o dia anterior não era um outro som, tal? Não, por exemplo, talvez por eu achar que eu não estou no momento da minha carreira onde eu precise abrir. Ou talvez por achar que, de repente, um booker novo entrou na agência e não se atentou aos horários, porque assim, as outras agências... Bom, você trabalha com artista, você sabe como é. Você vai sempre querer preservar os interesses do seu artista. Mas então, tem que ter coerência. Claro, e sempre você vai apelar com o cliente para que ele tenha um melhor horário. Sim. É o natural. E aí, talvez em algum momento em alguns momentos da minha... Mas é relativo isso. Porque o melhor horário para esse som, talvez não seja o melhor aqui. Mas o meu som, ele sempre foi para frente, né? Ele sempre foi bem pista. E aí, Aí você dava uma ajustada ali, dava uma ajustada, por exemplo... Quando você vai tocar... Obrigado, João. O que acontece? É muito louco, né, Michel? Quando a gente conseguiu, você falou, quando a gente começa a ter curadoria musical, quando a gente tem background, a minha curadoria era de ficar vendo o Murphy tocando, o Renato Corren tocando, o Mal Mal tocando. Mas não é que eu chegava lá, via 20 minutos do set e saía pra dar um... Mano, eu ficava vendo as 4 horas do cara tocando, percebendo toda a construção que ele fazia. Eu lembro uma vez do Sven Vá tocando no Sirena, ele abriu o Sirena e fechou o Sirena, ele foi do começo até o final. Eu cheguei na primeira música dele, velho, e eu ficava ali prestando atenção para entender o que ele fazia para conseguir fazer um set ser tão coerente e às vezes ter que tirar um coringa da manga porque ele sabe que naquele momento ele tem que explodir a pista, porque ele sabe que em outro momento ele tem que deixar ela mais introspectiva. Meu Deus, só de falar isso já me emociona, cara. E o que eu mais gosto de fazer... É demais. Eu toquei na Vibe recentemente lá em Curitiba. Mano, era tão... Chegou um momento que você e a pista ali, parece que você já sente o que ela precisa. Chega uma hora que você quer botar as pessoas ali num estado de hipnose. Aí você vem aquela música reta, repetitiva, e aí tudo que era uma euforia começa a ficar aquela coisa assim, sabe? Todo mundo só de olho fechado, dando aquela trip no som, aí você vem e explode de novo e todo mundo vem com a mão pra cima. Eu acho que os DJs independente do horário, hein? Independente porque do um horário. Bom DJ, ele cria isso... Independente do horário. Ele cria eu tava tocando da meia-noite às 3 da manhã. Júnior, essas pessoas novas hoje que querem tocar, eu sempre te achei um cara com, assim, a minha percepção é assim, você nunca teve problema, nunca ouvi um boato seu de estrelismo e tal. Não, zero, nunca tive isso. E você já tocou desde aberturas, a meio, a fechamento, after hours, né? O que quer que seja, entregando sempre o teu melhor. Como é que você diria para essa nova geração de DJs que querem o melhor horário, mas ainda não está na hora de ter o melhor horário? Como é que eles deveriam se comportar e gerenciar essa expectativa? Eu acho que você deu até uma respirada assim. Mas você é um craque nisso. Você é um craque nisso. Você ter a humildade de entender qual é o teu lugar naquele momento e fazer o melhor com o que você tem é o que vai fazer você chegar aonde você quer. Porque não adianta, cara. Se você não conquista as coisas pelo seu talento, não pelo grito, sacou? Sim. Então, se você vai tocar, mano, faz o melhor warm-up que você pode fazer na tua vida. Aproveita aquela oportunidade. Mano, entrega o teu melhor. Isso é o mínimo que você pode fazer. Entrega o teu melhor naquilo, cara. Então, eu acho que é muito mais sobre esse lance de oportunidade. As pessoas não entendem muito como é isso, né? Porque assim, você tá naquele lugar, naquela festa, quantas pessoas novas você vai conquistar, independente se tem 100 pessoas a mais ou 100 pessoas a menos. E outra, não é só pelo set, é a conexão que você vai ter a oportunidade de ter com aquele artista, velho. Olha que legal. Posso falar uma coisa? Legal. Esses horários, por exemplo, vamos supor que é um nightclub ou uma festa noturna, tá? Esse horário, das 11 da noite, meia-noite, até as 3 da manhã, você tem que ser muito bom, irmão. Mas muito tem que ser melhor que o headliner. Com certeza, porque o headliner ele vai vir uma atrás da outra. Então o cara que reclama de fazer isso, talvez não seja tão bom. Não, pode ser. Não é? Porque não tem muito álcool na cabeça, as pessoas estão chegando. Você tem que criar um momento da festa, cara, pra chegar ao headliner.
Teve uma... Você falando isso, eu abri, por exemplo, pro Coach. Que delícia, hein? No AMI. Acho que foi ano passado. Aliás, você é residente do AMI La Roque? Sou. Que honra, hein? Muita honra, velho. Muita Você faz um set lá de quantas horas? Geralmente os sets lá são de 2. 2 horinhas? 2 horas. Você lava a alma, né? Porque aquela estrutura é espetacular. Né? Maravilhosa. Pra quem não conhece, procure depois o AMI Club e o La Roque Club, Júnior residente lá. É espetacular. E aí, cara, na hora que eu tava tocando, quando eu saí de casa, mas eu nem pensei se eu ia abrir, eu tava com... Tudo bem, eu sabia que era o Coach, então eu sabia que ia ser uma noite, e era a noite do selo do Coach. Que espetáculo. Né? Aí eu falei... Queria ter ido essa noite, cara. Cara, foi legal. Porque aí eu toquei e depois foi ele até o final. E aí... O que você aprendeu? O que você leva contigo dessa noite? Porque é uma noite que o Coach... Eu levo comigo, dessa noite, assim, eu levo comigo o que ele me disse, assim, sabe? Ele te disse algo? Me disse. Jura? Juro. Meu Deus, o que ele te falou? Ele falou assim, ó... Ele falou... Sobre o teu som e tal? Sim, ele falou assim, muito obrigado. Meu Deus. Foi um warm-up extremamente bem feito. Me Nossa, deu um puta abraço, assim, que sabe? delícia. E aí, naquele momento, eu falei, porra, cara, que legal, né? Assim, eu saí de casa com o objetivo de dar meu máximo. E o cara reconheceu. E eu não cheguei lá pra buscar reconhecimento de ninguém. Eu só saí de casa buscando dar o meu melhor. E ele te reconheceu. E aí ele veio lá, falou aquilo pra mim. E aí quando eu falo assim, cara, não... Chega uma hora que você fala assim, deixa as coisas acontecerem naturalmente, sabe? A vida sabe o que é melhor pra você do que você mesmo. Porque foram tantas... Não adianta prever, né? Não adianta. Pô, vamos tentar prever o que vai acontecer aqui. Às vezes, tá? E aí, beleza, você tava fazendo um puto armap. Mas você tava suave, né? Você sabe que você ia entregar. Você sabe. Claro, mano, eu tô ali... Você tava confiante. Eu tô ali com a alma. Mano, porra, não é que eu tô lá fazendo armap e aí eu começo com aquela cara de... nossa, não tem ninguém, né? Não, você já entra entregando. Mano, eu entro ali, velho, como se eu tivesse na pista me olhando, me observando tocar. Cada movimento do meu corpo, cada olhar que eu dou para uma pessoa, sabe? Eu tô lá como se eu quisesse estar vendo um artista tocando e o que eu julgo que seria bom para ele. Eu quero um cara que tá lá entregue fazendo aquilo. Eu quero ver um cara que fecha o olho e tá lá de alma fazendo a parada. Eu não quero ver alguém com cara fechada subindo e baixando fader, entendeu? É isso. Ô Júnior, você falou uma coisa interessante, olhar no olho daquela pessoa. Você já sofreu ciúmes de mulher que tentou te atrapalhar a carreira? No começo, eu tinha uma namoradinha. O que você tem pra que dizer era sobre muito isso? assim. São coisas diferentes, né? A tua família e o teu trabalho. E o seu trabalho, às vezes, precisa de uma conexão com a pista, né? Lógico, você olha no então olho, pode não você importa olhar, se é mulher, não mas às vezes se é- a moça pode ficar com ciúmes. Pode. E aí, como é que esse DJ tem que pensar? Opa, o que eu faço da minha vida agora? Não, o que você faz da sua vida Porque agora tem ciúmes aí que pode tirar a gente do mercado. Não, cara. olha, eu tenho um grande amigo... Você já teve problema com isso ou não? Eu já tive no começo, mas aí eu acabei até... Eu era muito menino, né? Naquela época que eu era pivetão de Manga Rosa. Então faz minha muito namoradinha tempo de isso. escola. Depois, a única vez, eu tava no Green Valley, num dia... Tocou no Green Valley? Tocando no Green Valley, na primeira vez que o Guetta veio pra tocar no Green Valley. Meu Deus, que noite. Absurdo. E aí, ela foi comigo. Era uma namoradinha? Era uma namorada já de 4 anos, né? Nossa. E aí, naquele momento ali do fogo da coisa, veio uma menina, ela tava assim com a minha tatuagem, eu tava assim encostado, escorado aqui na parede com a mão assim. Aí a menina veio, passou a mão assim no meu braço e falou, vai até onde a sua tatuagem? Motivo E minha mina tava do lado. Aí minha mina já grudou nela, tive que separar as duas assim. Você jura? Juro por Deus, Meu velho. Deus, Júnior. E eu lembro até hoje do Você ele tocou falou, nessa noite? Toquei. Aí ele falou, ó... Isso foi no camarim ou no palco? No backstage do palco ali. Teus fãs viram? Todo mundo viu. Você não sabia onde pôr a cara. Não, na hora eu separei rápido assim, aí veio segurança, tal, ficou um fuá, que ele deixa pra lá, deixa disso, deixa daquilo. Mas quantos anos tinha a menina? Depois desse dia eu falei, cara, ou você sabe, eu falei pra ela, você sabe o que eu sou, você sabe o que eu faço, eu não tô aqui pra trair você ou fazer qualquer tipo de coisa.
Então... Não faça mais isso, pelo amor de Cara, Deus. se você... a questão é a seguinte, se acontecer de novo, acabou. Se acontecer de novo, não vai rolar, Acabou. porque assim... se você não conseguir respeitar uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, não tem nem sentido a gente ficar junto. Mas você sabe que esse é um tema que hoje em dia, né, a gente fala com naturalidade, mas tem muito DJ que passa por isso todo fim de semana, né? Ah, cara, eu tenho um Porque amigo, que eu não vou falar o nome, ele ele é conhecido. Parece óbvio, mas assim, arte, música, não tem regra, não tem processo. Por exemplo, vou fabricar guardanapos. Pô, você compra uma máquina, compra um insumo e fabrica o guardanapo. Pá, e faz, você repetir. A música não tem isso. Não. Então aquele fã que você conquistou, te custou, não tem preço, irmão. E para você perder... E quanto mais você tiver um bom comportamento e tal, mais e mais você vai ter o resultado. Não, por exemplo, eu tive uma época... Não pode ter interferência de relacionamento, cara. Não, por exemplo, não sei quem botou coração pra você no Instagram. Eu tive uma ex que falou assim... coração. Como assim ela põe coração e você responde coração? Vai responder o quê, Eu irmão? falei... Você gatão ainda. Júnior, e aí, 2025? Cara, eu tô com essas duas músicas que vou fazer o lançamento. Quais? Ninguém tá sabendo. Eu não tô sabendo, desculpa. eu postei, inclusive eu postei no meu último post no Instagram, foi pedindo pro público... 1, 2. Exatamente. É esse post. É. Mas não tem áudio lá? Não, tem o áudio. Pra mim não apareceu, sabia? Não, tá aí, pô, tem o áudio. Eu gravei um vídeo e falei assim, olha, vai entrar agora o piano nesse momento. Eu não posso pôr áudio, senão caia o podcast. Eu deixo ou tiro? Eu tô numa dúvida e eu queria muito saber a opinião de vocês, porque no final das contas essa música é pra vocês. Você Entendeu? tá fazendo essa interação com o público. Eu senti de fazer isso. São 2 tracks. São 2 tracks, uma chama Take Me Home e outra chama The Sun. A Take Me Home ela é um pouco mais introspectiva, na pegada da Coming Over, mas com elementos mais orgânicos. Você já sabe o que você vai fazer com elas em termos de selos e tal? Eu quero fazer uma estratégia diferente com elas. Antes eu quero dar para as pessoas elas. Ótimo. Chave. Ótimo. DJs, eu não tô com pressa, sabe? Ótimo. Eu quero dar para determinadas pessoas, determinados gringos, amigos que eu tenho, brasileiros e gringos. Se algum DJ aqui quiser essa música, você pode te pedir no Instagram? Pode me pedir. É? Pode me pedir, eu passo. Jura? Juro. Ó, que legal, hein? Passo as duas. E foi legal, o feedback das pessoas foi muito bacana. Vários amigos meus que são contratantes falaram, mano, já passa aí que eu quero tocar. E Isso é animal, a melhor promoção. Então. É o Advance. E foi ali que eu percebi que, putz, são músicas que têm potencial e realmente elas são excelentes, assim. Quanto tempo da sua vida você dedicou para essas músicas? Cara, é um processo demorado, assim, mas tipo, foram anos ou meses? Meses, talvez de outubro até agora. Tá, então, dois releases esse ano, que são suas prioridades. Essas vão ser minhas prioridades, né, e eu tô com o Gui no Doc também, né, no selo, então a gente tá rodando muito o showcase do selo. Então... Quem que vai no showcase? Os artistas do selo. Coppola? Geralmente eu, Iborato, Coppola e Laércio. E o Gabriel Brasil. Não sei se você já ouviu falar dele. Ouvi falar, Nunca ouvi, Júnior, mas já ouvi falar. Bom. Aliás, eu entrei no Spotify para ao vivo também. Ouve, porque assim, ele é um menino que tá... O Coppola também, né? É engraçado, o Doc ele tem um faro para assinatura, para pessoas que estão fazendo algo muito autêntico e diferente. E tem assinatura. Você vê, por exemplo, o House que o Coppola está produzindo, que legal, né? O techno que o Gabriel Brasil está produzindo é muito diferente, assim, de um contexto geral do que a gente observa no mercado, né? E são moleques que estão aí, bem ou mal, com uma agenda bacana, e né? são brasileiros, né? São brasileiros, exatamente. Isso é muito legal. Tem algum artista que você recomendaria? Assim, que te surpreendeu esse ano? Sei lá, te recebeu um promo. Não, tem um cara que me surpreendeu antes de qualquer coisa como DJ, que é o que eu tenho assim na minha veia, muito mais do que produzir música, pra te falar a verdade. Foi um cara chamado DPR. DPR? Ele é brasileiro? Brasileiro. Ele é antigo na cena. Eu já tinha escutado um Boiler Room dele. E aí eu toquei no Festival Surreal. Caramba, fez Boiler Room? Tem um Boiler Room dele. Cara, a galera gosta muito dele, velho. Pô, como é que eu não vi isso? Dá uma ouvida. O cara é foda, velho. E ele te manda promo? Não, na verdade eu não tenho nem conhece. Ele é uma produção dele. Ele como DJ... como DJ? Tá. E aí eu escutei ele no Surreal. Primeiro ele só toca nos discos, mas não é só porque ele toca no disco que ele é um bom DJ. Isso não quer dizer nada. Mas ele é tipo um digger, né? Ele é um searcher
de coisas que você vai ouvir só na mão dele, velho. Que espetáculo. Me lembrou muito me lembrou muito o passado, me lembrou muito a minha escola, que era quando eu ia no Love e os DJs tinham uma curadoria impecável, irmão. Impecável. E assim, ele tocando, ele consegue um dinamismo de trazer... Vou assistir amanhã. Cara, é muito legal, muito legal. É muito bom. E aí... E o seu projeto A Cura? O Curadinho, a Cura de Todos? Sim. Eu tô trazendo agora, eu tô me dedicando, eu terminei meu livro. Eu tô com uma... Quem quiser saber mais, @ Junior C Music, que é @ Cura de Todos, que é onde eu não tenho movimentado tanto Cura de Todos, muito porque eu tô focado nos projetos, assim, não tô conseguindo produzir o conteúdo que é focado pra galera com... Mas você tá produzindo conteúdo, porque você tá escrevendo teu livro. Sim, exatamente, exatamente. Eu já terminei meu livro, né? Eu tô fazendo algumas correções, porque... Mas você não teria que ter um revisor de texto? Na verdade, eu tô usando muito o ChatGPT pra poder... Nossa, é demais, né, meu? Cara, eu fiquei, assim, é o meu novo amigo. É. Impressionante, assim. Eu conheci há 4 semanas, assim, tô usando todos os dias a inteligência artificial, em especial o ChatGPT. Aliás, um abraço, ChatGPT. E aí eu tô usando, porque assim, eu fui atrás de várias editoras, mas eu vivi um momento muito dramático recentemente com uma menina que, infelizmente, faleceu, e ela me ligou, pediu ajuda, mas foi tudo muito rápido. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não posso deixar isso aqui parado, esperando uma editora, a resposta do cara que eu mandei, que já faz 3, 4, 5 meses, da outra editora que tá falando pra mim que vai me dar um retorno, mas não dá um retorno porque tem que passar pela avaliação do XYZ. Não é mais sobre lançar em editora, velho, é sobre isso poder ajudar a vida das pessoas. Então, o que eu falei? Tudo bem, eu não sei, não tenho uma correção de gramática como um profissional, mas eu tenho um ChatGPT, ele vai me ajudar a estruturar, vai me ajudar a diagramar, vai me ajudar a corrigir. Tudo. E aí eu vou. Hoje você pode produzir seu livro por demanda. Sim. Gráfica por demanda, produzo por demanda e eu tô aí ajudando as pessoas. É muito caro, como é que é? Não, eu não sei, mas eu sei que tem. Vai estar com umas 300 páginas. Nossa, é uma puta. Cara, porque lá você tem não só a minha história de como eu curei o câncer por meios alternativos, mas você tem o que você precisa fazer. Você tem todo um método para você conseguir não só blindar a tua mente, mas mudar a tua alimentação, entender como a sua mente pode te ajudar ao longo de todo o processo, como o poder mental influencia no teu corpo, e em manifestação de realidades. E aí você tem meditações para você fazer, técnicas de respiração. Que profundidade, cara. E antes disso mostra como eu estava antes do câncer. Que era um drama que eu vivia dentro de mim, velho. Claro. Que eu não conseguia, eu vivia um vazio fudido. Fora, era isso aí que você falava pra mim, cara, um puta DJ, o cara vai lá, toca, tem fã, não sei o que, bababá. Mano, quando eu ia pra casa, era um vazio completo. Eu imagino, já. Quer dizer... E aí eu conto tudo isso, então é uma coisa que Você sabe que eu passei uma forte com meu filho também, né? Não sei se você sabe. Não. Mas o meu mais velho, a gente descobriu um tumor no nervo óptico e a visão do lado esquerdo não voltou. Mas o direito é perfeito, sabe? Então a gente preserva muito o lado esquerdo. Meu amigo, você tá bem? Nós estamos aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, velho. Você é demais, brother. Eu digo mesmo de você, porque assim, você tava nessas referências, né, velho? Eu via você tocar, via o Vitor Lima tocar, via o Santiago tocar. Vocês eram a minha escola naquela época, né, velho? Eu era só uma criança aspirando a ser DJ e você movimentando o mercado com um selo, com várias coisas. Nós seremos... Eu lembro de comprar revista da DJ Sound, de ter foto sua lá com o seu escritório na Paulista. Eu fico arrepiado porque é uma vida inteira pela música. Eu tinha vindo da URBR. Júnior, muito obrigado. Eu fico arrepiado porque a nossa vida, a minha, sua, irmão, é pela música eletrônica. Então, ouvir isso de você é um grande prazer também. Obrigado, irmão. Só mais uma coisa que eu queria falar pra galera. Eu também vou estar lançando uma mentoria de mudança de estilo de vida. Junto com a minha mulher, que é uma coisa que eu quero deixar. É só seguir Junior C Music. Junior C Music, vai ter todas as informações. Vai. E toda DJzada que quiser realmente... uma mentoria. Qual que é esse projeto? Fala um pouquinho mais dele, então. Esse projeto se chama Despertar da Cura Interior. Despertar da Cura Interior. E ele é um braço da Cura de Todos. Ele vai ser um braço do Cura de Todos, onde você vai ter uma mentoria, vão ter várias aulas.
como você pode fazer para, de fato, mudar sua vida, mudar sua mentalidade, mudar sua perspectiva e mudar outras coisas que vão te ajudar ao longo de todo esse processo a você fazer essa transição que você tanto quer. Ou você conseguir persistir e se manter comprometido com aquilo que você decidiu fazer. Já tem informações disso? A pessoa só te mandar um direct? Não, se ela me mandar um direct, eu já compartilho tudo com ela, mas eu estou terminando a gravação dos vídeos, já tenho terminando a landing page, assim, estou num processo de poder fazer toda a estrutura, né? Mas eu já estou com a maior parte de tudo feito, eu acredito que mais um mês e meio no máximo tá no ar rolando. Tá. Então, cara, sigam o Júnior C. Ele é uma pessoa que vocês vão se encantar, porque além de um ótimo curador e disc jockey, discotecário, DJ, como você quiser chamar, ele tem uma história pessoal de vida que vai te inspirar pro resto da sua vida. Sim, sigam o Júnior, sigam o Refresco Sonoro, obrigado por sua audiência. Se você não conhecia esse podcast, eu vou reforçar mais uma vez. Se você é fã de música eletrônica, se você gosta de música eletrônica, se você é DJ, produtor, foi numa festa, conhecia o Júnior, não conhecia, fique sempre aqui, porque sempre vai ter convidados com uma história muito legal dentro da música eletrônica. Um beijo a todos, obrigado, Júnior. Valeu, galera, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Michel. Valeu, imagina, obrigado a você. Rafinha, boa noite. Manda um beijo pro pessoal aí, pô. Um beijo para todos.